Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui para falar de Galo para você. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Lembrando que este vídeo é um oferecimento de Lobo da Bet. Afinal de contas, com o Lobo você ganha muito mais. É o melhor trade esportivo disparado do mercado. Ele manda todas as dicas no grupo de Telegram. Você tem que simplesmente copiar e colar. Fácil desse jeito. O link tá na descrição. Não jogue fora uma oportunidade com essa. Vem comigo e vem de Lobo da Bet Autotruck. Esqueci de uma coisa sobre o Lobo, tá? Você utilizando o meu cupom ALVINEGRO20, você tem 20% de desconto. Gente, copiou, colou mesmo. Ele manda as dicas de escanteio e de gol lá. Velho, é muita grana que dá pra fazer no mês. É bem legal. Vamos falar agora de Autotruck. Afinal de contas, proteção veicular da massa é na Autotruck. Gente, nós atendemos no Brasil inteiro, né? Você tá protegido aí, garantido no Brasil. Fazemos a vistoria do seu carro online. Se você fechar com a gente, você ganha uma camisa oficial do Galo modelo 2022. Outro detalhe importante, tá? Melhor custo-benefício do mercado. Duvida? Entra no meu Galo Autotruck, faça a sua avaliação, dá uma olhada nos benefícios, dá uma olhada no preço, que você vai ver, vai mudar a sua vida. Loja do Galo, afinal de contas, lá na Loja do Galo você encontra produtos oficiais de altíssimo nível. E ontem teve a noite de autógrafos com Bruxo, foi sensacional. E essa semana, comprando produtos oficiais do Atlético, você concorre a camarote, ingressos e muito mais. O link tá na descrição. É só nas lojas do BH Shopping, Shopping Cidade, Lourdes, Rodoviária, Arena MRV, Labareda, Itaú Power Shopping e no Multimarcas Outlet. Link na descrição. Bom, galera, hoje eu vou fazer um vídeo, tá? Que eu André Rapsold, acho e entendo, e eu quero compartilhar a minha visão com vocês, e cada um vai ter a sua opinião, né? A gente vai respeitar aqui, por favor, não ofenda o colega aí no chat, né? Aqui embaixo nos comentários, porque isso aqui é um vídeo de opinião, com informação e com conteúdo. Vamos lá. Primeira coisa, galera. Vou explicar para vocês tudo que nos levou a chegar onde nós estamos hoje. Quando o Sérgio Sete Câmara entra no Atlético em 2018, lá atrás, substituindo o Nepomuceno, que saiu do Atlético porque não aguentava mais os desmandos, né, do outrora poderoso, né, vulgo ex-prefeito, e aí, cara, ele não quis mais concorrer, ele não quis mais saber de Atlético, entendeu? Você vê que o Daniel Nepomuceno sumiu da história do Atlético, praticamente. E ele foi o cara que idealizou a Arena MRV, ele que fez a coisa toda acontecer. E aí, meu velho, o Sérgio Sete Câmara entra. E o Sérgio Sete Câmara, quando ele entra, ele já sabe que o Atlético não tem um único real na conta. Não tem um único real, galera. Só pra você ter uma ideia, o Sérgio Sete Câmara me contou, em uma live que eu fiz com ele, que quando ele chega no Atlético, o Atlético não tem, olha pra você ver, eu tô só colocando meu celular aqui pra poder dar uma olhada. O Atlético não tinha, olha que bizarro que eu vou contar pra vocês, direito de televisão pra receber do Campeonato Mineiro, 0. O Atlético não tinha receita da televisão, 0, toda adiantada. Ele só teria direito àquela premiação que de final do ano, por posição, pay-per-view e tal. O Atlético tinha adiantado o patrocínio do BMG, era o BMG, né? O patrocínio principal, agora não lembro, mas o patrocínio principal. O Atlético tinha R$1 sequer. E o Fred, ele tinha batido as metas do contrato e ele saía de 700 mil e ia ganhar 1 milhão e pouco. E quando o Sérgio Sete Câmara olha aqui, ele fala assim, cara, eu não tenho dinheiro. Eu não vou dar conta de pagar essa turma. Então eu vou liberá-los. E liberou o Fred pra lá, liberou o Robinho, liberou um monte de gente e veio com aquele projeto de austeridade. Por que ele falava tanto nisso? Porque não tinha R$1 dentro do Atlético. O Atlético não tinha dinheiro, o Atlético não tinha dinheiro pra nada. E mesmo assim, naquele ano, o Sérgio Sete Câmara conseguiu, contratando Ricardo Oliveira e outros, ir pra Libertadores. Vocês lembram disso, né? O Galo conseguiu ir pra fase de grupo da Libertadores. Bom, fomos pra fase de grupo, fomos pra pré-Libertadores, fomos pra fase de grupos da Libertadores no ano seguinte. E o Sérgio Sete Câmara sem dinheiro nenhum. Quando o Sérgio Sete Câmara vai entendendo o mandato dele, ele vai vendo, cara, que ele tá completamente sem dinheiro e completamente na mão de empresário. Por quê? Porque ele não consegue trazer um reforço sequer, se não pagar uma boa comissão pro empresário e luvas. E aí, cara, ele começa a montar o Atlético e de repente começa a pipocar processo em cima dele e ele fala assim, mas como assim a gente tem essa dívida? Por que ela não tá aqui no balanço? Como assim a gente tem essa dívida? Por que ela não tá aqui? Isso em 2019. E o time fazendo água. Foi mal pra caramba na Libertadores, não tava bem no Brasileiro, tudo acontecendo contrário. Tudo dando ruim. E aí, cara, ele contrata uma auditoria. Quando essa auditoria chega no Atlético, ela faz todo o balanço do Atlético e quando chega no final de 2019... Olha o que eu tô contando pra vocês. Os caras descobrem, simplesmente, que o Atlético irá quebrar.
Por quê? Porque o Atlético tinha uma receita ali de 280 milhões barra 300 milhões, com endividamento de 800 milhões por mês, mais ou menos, ou por ano, e o Atlético não tinha um monte de dívida não lastreada, não jogada no balanço, FIFA era mais de 100 milhões, dívidas cíveis era mais de 200, mais de 150 milhões. Vou lembrar uma dívida para você, que isso, impossível, a dívida de 150 milhões, é impossível, tá? Vou lembrar uma que já dá 65 milhões. O Galo comprou na época Caçapa, Guilherme Marques, não conseguiu pagar e ele fez um acordo com o empresário comprar uma parte e tal, e o Atlético continuar com os jogadores. Quando o Atlético revendesse, pagava o empresário. O Atlético revendeu, nunca pagou o empresário, e aí essa dívida foi de 2004, 2003, ali, 2002, na verdade, ali na época Guilherme Marques e Caçapa, até 2020, e ela ficou em 65 milhões. O Sérgio Sete Câmara conseguiu fazer um acordo de 35 milhões, parcelado de 120, 60 vezes, para pagar em 6, 10 anos, uma coisa assim. Só uma dívida dá 65 milhões. Vou citar mais uma que surgiu agora, que ninguém conhecia. Dívida com a Parque, 12 milhões. Vou citar mais uma, Cível, que ninguém conhecia. Dívida pela construção do CT, que dava 10 milhões. Ah, mas o CT não foi ganhou, mas tem que construir. Ou seja, gente, era dívida. Aqui eu já cheguei em 100, vocês estão vendo, né? Então eram dívidas e dívidas e dívidas que não entravam no balanço. Então o Sérgio Sete Câmara ali no final de 2019, ele viu que ele não ia ter condições de fazer mais nada no Atlético. O que ele optou por fazer? Cara, eu vou o Rubens Menin, ele é o único que pode fazer alguma coisa. Ele é o único. Porque o Ricardo aqui não vai pôr esse dinheiro todo. O Rubens, ele tem condições. Foi no Rubens Menin. Numa reunião que ele teve com o Rubens Menin, ele escancarou o problema do Atlético. Olha, eu coloquei o SAP lá agora, o administrativo do Atlético é caríssimo, mas eu não tenho força política para movimentar isso. O problema é força política dentro do Atlético, gente. Por conta de cargo com conselheiro, aquela coisa toda. Então, nosso custo é altíssimo, eu não tenho dinheiro para pagar salário, a situação é essa, o Galo vai quebrar, vai chegar as dívidas FIFAs, eu já tô avisado pelo jurídico que as dívidas FIFA vão bater e eu não vou ter dinheiro, primeiro eu vou perder 3 pontos, a segunda eu perco mais 3, isso com o transfer ban já rolando. E a terceira é punição e depois é rebaixamento. Não tem o que fazer, eu vou pra Série D. Olha aqui, aí ele mostrou pro Rubens Menin o balanço. E deu na mão do Rubens Menin. O Rubens Menin leu, ficou, como é que chegou nessa situação? Por que isso nunca foi passado para nós conselheiros? Aquela coisa toda. Então ele falou o seguinte, olha, eu topo ajudar, eu topo tentar ajudar o Atlético, mas desde que a gente faça 3 coisas. Primeiro, a gente contrate uma auditoria para poder avaliar as contas do Atlético. Segundo, a gente contrate outra auditoria, que é a Ernest Young, para poder nos ajudar a explicar como que a gente pode maximizar as receitas do Atlético, igual ela fez lá no Flamengo, ela já tinha feito esse trabalho no Flamengo, e a partir daí a gente vai ajudar. Então a Ernest Young entra dentro do Atlético e fala assim pro Atlético, olha, você tem um potencial de receita X, sua dívida é essa, você não vai conseguir pagar, você tem endividado. E isso ainda não tinha saído dos balanços com as dívidas todas do Galo. A auditoria. Então você tem que fazer o quê? Para você sobreviver, você tem que aumentar a receita, você tem que ganhar mais dinheiro do que você tem que pagar. E para isso, você tem que montar um time competitivo, porque você vai ter um aumento no sócio-torcedor, você vai ter um aumento na bilheteria, você vai ter um aumento nas vendas de jogadores e nas receitas de patrocínio de camisa. E com esses aumentos, aí sim você vai conseguir sobreviver. Aí o que o Rubens Menin fez? Injetou mais de 200 milhões no Atlético entre compra de jogadores, percentuais, que ele não pagou todos os jogadores à vista. Por exemplo, o Arana ele pagou um pedaço, o Zarate o outro, enfim. Portanto que a gente teve dívidas FIFA, que vocês vão lembrar que parcelas que o Atlético não pagou. Pagou salários, porque quando chega 2019 para 2020... ele começa a pôr salário em dia. Aí aí beleza, eles começam a organizar a casa, aí dá aquela zebrada com aquele venezuelano, aí chega o Sampaoli, e aí quando chega o Sampaoli, irmão, o Sampaoli com aquele tanto de jogador, o Atlético movimentando o mercado com o Alexandre Matos, aquela coisa toda, o presidente era o Sérgio Sete Câmara, vem o quê? Pandemia! E aí, quando vem a pandemia, o primeiro plano já começa a cair por água abaixo. Por quê? Porque se não tivesse a pandemia e o time continuasse jogando, o time ia continuar evoluindo ali com o Sampaoli, vai trazendo jogadores e a coisa vai andando. Aí o Atlético tem que pagar salário de todo mundo, tem que pagar conta, tem que pagar administrativo, tem que pagar tudo. Você não teve perdão da época da pandemia, não vou pagar salário. E o Atlético conseguia colocar para o governo pagar os salários pequenos, mas jogadores não conseguia. O que o Atlético fez? Pegou todo o salário de jogadores e dividiu e passou a pagar em 2021. Então, todo o salário dos jogadores ali, a parcela, né, pagavam uma parte, a outra parte toda. E o Atlético sem
R$1 de receita. A receita naquele momento, por exemplo, de patrocínio de camisa era de R$20 milhões. Aí o Sérgio Sete Câmara inventa o manto da massa. E o manto da massa é um case de sucesso. E aí a internet também borbulha, o Atlético tem movimento, aquela coisa está acontecendo, o Atlético começa a subir. E vem o Sampaoli, o time começa a jogar bem. E aí a gente vira aquele ano de 20 para 21, primeiro com o Leandro Figueiredo, contratação do Sérgio Sete Câmara, aumentando a receita de patrocínio de 20 milhões para mais 40, para mais de 35, já começa a subir ali, manto da massa, tudo acontecendo. E aí chega o ano de 2021. O ano de 2021, o Atlético muda a diretoria. Por que mudou seu Sérgio Sete Câmara? Porque ele era inimigo do Calil, porque ele falou as verdades pro Calil. E aí o que aconteceu? O Calil falou, eu vou criar problema aqui nesse bastidor. E aí começou a ter briga política dentro do Atlético e para apaziguar trouxe um nome do meio. Sérgio Sete Câmara é um cara apaziguador, é um cara do bem, é um cara correto, honesto, ninguém tem dúvida de quem é o Sérgio Sete Câmara. Quando o Sérgio Sete Câmara chega, o Sérgio Coelho, chega ao Atlético com aquele ânimo de um apaziguador, o Atlético vai se reformulando, contrato, sai o Alexandre Matos e vem o Rodrigo Caetano, faz algumas outras contratações, e aí chega Hulk, chega Nacho, e o Atlético vai mal, vai com o Cuca, de repente começa a ir bem, e o Atlético voa, irmão. E o Atlético é campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e de tudo isso. Só que lembra aquelas dívidas todas que ficaram de 2020? Pois é, o Atlético tem que usar premiação para pagar isso e o endividamento bancário continua aumentando. Por quê que o endividamento bancário continua aumentando? Lembra que o Menin emprestou um dinheiro para pagar folhas salariais urgentes, dívidas urgentes e compra de jogadores? Pois é, ele não emprestou dinheiro para pagar empréstimo. Por quê? Porque a ideia da Ernest Young naquele momento é: vou te dar a varinha para você aprender a pescar. Eu não vou pescar tudo para você e resolver. A ideia era essa. E aí o Atlético, mesmo assim, começa a empresa que estava descobrindo as dívidas do Atlético começa a mostrar o endividamento. O Galo tem que sair desesperado com o Rubens Menin prestando dinheiro para pagar, mas aí já é empréstimo bancário, porque ninguém tem que ficar te emprestando, te dando dinheiro toda hora, para começar a pegar empréstimo para pagar dívida FIFA, dívida disso, e o Atlético não consegue começar a honrar o compromisso. Então a dívida salta de 800 milhões para 1,5 bilhão, não é porque os caras são ruins, não. É simplesmente que você tem correção monetária, você tem juros, você tem um monte de coisa, além disso tudo, dívidas que não estavam lá. E eles criaram o Galo Business Day. No Galo Business Day, eles vêm e falam o seguinte: nosso projeto é esse, o Atlético andar com as próprias pernas, fazendo isso, a gente vender outra parte do Daima, a gente paga esse tanto de dívida, a gente consegue organizar a casa e fazer um caminho só. Só que aí tem o quê? A disparada dos juros. Com a disparada dos juros, com tudo isso, o Atlético começa a ficar sufocado. E as dívidas que não estavam no balanço, que começam a aparecer, como essa, por exemplo, do Aquapark, lá do Atlético, começa a sufocar o Galo, e o Atlético começa a ficar sem dinheiro. Só que ainda tinha caminho em 2022, mês depois dos títulos. O Atlético faz uma opção errada, na minha opinião. O Atlético não vende jogadores naquele ano, por quê? Porque o Atlético acreditou no seguinte: isso foi errado. Se eu manter o mesmo elenco aqui, ainda trazer uma peça ou outra, eu vou voar de novo e pelo menos um grande título eu vou bater. Que eles não pretendiam. Se você olhar o orçamento atleticano, eles colocam lá quartas de Libertadores, quartas de Copa do Brasil, fica entre os 4 brasileiros. Eles não colocam título, mas eles acreditavam que ia vir um título. E eles organizam a casa para isso. E colocam o Diamond para venda. Quando eles vendem o Diamond, e eles vendem o Diamond em 2022, lá no início, a Multiplan, vocês lembram, ela comunicou o mercado: estamos comprando a outra parte do Atlético e tal. Só que era ano de eleição, irmão. E tudo apaziguado, tudo rodando. E os juros comendo, os juros subindo, o Banco Central subindo os juros para conter a saída de dólar do Brasil, para manter a economia o mínimo possível, plausível. Economia Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula, que não tô entrando no ramo político. E aí, o que o Multiplan faz? Ela simplesmente vem enrolando o Atlético, pedindo CND, sabendo que o Atlético não tem CND limpa, totalmente limpa. O Atlético tem CND positiva, porém com débito, porque ele tá pagando parcelamento. E aí a Multiplan começa a exigir um monte de coisa e a Multiplan fala: não vou comprar mais. Só que quando a Multiplan faz isso, cara, antes disso, o diretor financeiro, numa entrevista aos jornalistas e todos lá na sede do Galo, ele falou o seguinte, que ele já tinha fechado, cara, naqueles 300 milhões que o Diamond ia pagar, quase 500 milhões em dívida paga. Com o empresário, com o André Cury, com os empresários, tudo, cara. E banco, ele já tinha organizado tudo. E o dinheiro não entrando, e ele tem que pegar empréstimo. Não, mas o dinheiro vai entrar daqui a pouco, pegando empréstimo pra cobrir coisa, não, daqui a pouco o dinheiro não entra. E o dinheiro não entrava. E aí o que aconteceu? Chega no final do ano, não tem venda, aí o Atlético consegue vender, mas o Atlético vende para quanto? Para o ano 2023. Quando chegou o ano 2023, filho, já foi tudo embora, já foi tudo pro saco, essa é a grande verdade. Os caras tinham um projeto e não conseguiram fazer por todos esses fatores que aconteceram. Agora, fato é que agora chegou em 2023, não tem opção mais. Agora,
Você vai falar que um cara que pôs 200 milhões no clube, sem juros, sem correção monetária, colocou a expertise financeira dele, é um sacana? É um vagabundo que tá querendo comprar o Galo? Você tá louco, irmão? O cara que na hora que ninguém queria comprar name rights foi lá e colocou dinheiro pra comprar o name rights. O cara, quando ninguém queria do outro, mas pra ele foi muito bom, mas ele deu. Ele podia não ter dado o terreno, ele deu tudo uma estratégia maligna, com toda certeza. O Rubens Menin, ele fica lá na casa dele assim, hoje eu irei ferrar o Galo e roubar o Galo pra mim. O que ele ganha, velho? O Rubens Menin que vai jantar aqui em Belo Horizonte com Paz, o que ele ganha comprando um time de futebol? O cara já é dono do Banco Inter, da MRV, de incorporadora, de centro de logística, o cara tem empresa nos Estados Unidos, dinheiro em Portugal. Ele comprar o Galo, gente, o Galo é muito bom, negócio, claro que é, mas é só dor de cabeça. O cara agora é chamado de canalha, de rato, de bandido, um cara honesto, um cara correto, que até agora não se provaram nada contra eles. E se você analisar a linha do tempo que eu fiz aqui, fica claro o que aconteceu. Óbvio que eles erraram em várias coisas, erraram. Erraram em não vender em 2022 vários atletas quando tiveram proposta, como o Alan, erraram. Erraram, por exemplo, em contratar o Turco, erraram. O Cuca de volta, era o que tinha. Filipão, talvez esse ano, talvez possam ter errado, mas diante do cenário, irmão, de tudo o que aconteceu, você tem que tomar decisão. E tomar decisão quando você tá na cadeira, irmão, é difícil. É muito fácil para nós torcedores ficarem aqui só criticando, só brigando. Existem problemas? Óbvio, senhoras e senhores, que existem problemas. Óbvio que eles erraram a mão e algumas vezes erraram, mas os caras fizeram muito mais acerto do que erros. Hoje a marca Clube Atlético Mineiro saiu de 20 milhões com o Leandro Figueiredo, que foi uma contratação da época do Sérgio Sete Câmara e mantida por eles, de 20 milhões em patrocínios e tudo para 100 milhões. O Atlético saiu de uma receita de 300 para de 500. Ninguém teve esse aumento de receita, pode pegar todos os clubes aí, só o Flamengo. Mas o Flamengo está se organizando desde 2014. Então, o Galo deveria ter ido nessa linha, se organizar. Qual que é a diferença disso para mim e para você no final? Porque o Atlético é nosso. Quando que o Atlético foi seu, irmão? Quando que você foi lá e pôde votar alguma coisa? Se o Atlético fosse nosso e a nossa interferência valesse para valer, nosso que eu falo no sentido da gente mandar de verdade, que é nosso como clube de coração. Se a gente fosse uma pessoa que tivesse poder de intervir de verdade na história do Atlético, no que esses caras fizeram, o Atlético não estava endividado desse. Você já parou para pensar que desde 92 até hoje o Atlético teve um balanço positivo, velho? Imagina você na sua casa por 30 anos só ficar devendo mais uma hora, você perde seu apartamento, irmão. Não tem jeito. Você só não perde o seu apartamento porque no Brasil o apartamento é alienável, mas você perde seu carro, você perde todos os outros. Hoje em dia, dívida, você não pode nem ter carteira de motorista. Os caras travam sua carteira de motorista. Os caras travam seu passaporte. Mudou tudo, o mundo tá mudando. Então, eu entendo quando se fica chateado porque os maiores sonhos não se realizaram. Pô, é claro que eu entendo, irmão. Você acha que eu não entendo? Não, você acha que... Claro que eu entendo. Só que o seguinte, meu velho, não foi isso que estava acontecendo. Bota fé? A coisa foi bem diferente, saca? Então, os caras trabalharam duro pra fazer dar certo. Rap, mas olha pra você ver, e essa questão da Libra, cara, para pra pensar, nós estamos indo por uma Libra, segundo, pelo menos, tudo que é apresentado, em 3 anos a gente paga esses 100 milhões, esse 7,5% de diferença, depois disso vai valer muito mais. Mas o cara da LFF disse que não é assim, então apresenta os números, porque no Atlético eles apresentaram os números, pros jornalistas, pros torcedores que foram lá, pros conselheiros, não é à toa que todos os conselheiros que estão indo lá, estão gostando, é todo mundo comprado, então quer dizer que todos os desembargadores são comprados, todos os juízes que estão ali são comprados, o Patrus, que é de uma empresa enorme, é comprado, todo mundo é comprado. O Atlético deveria entrar em recuperação judicial, beleza, entra em recuperação judicial, se um dos credores não topa, porque o Rubens Menin avalizou os empréstimos, Ricardo Guimarães também. Eles que se dane, entendi. Então os caras que salvaram o Atlético que se dane. Mas salvaram como, irmão? Eu te mostrei. O Atlético ia pra Série D, irmão. Não ia, não é mentira como que ia. Não tinha crédito no mercado pra comprar, pra pagar. O Atlético não tinha crédito. Vendi o Daimon e resolvia tudo. Pois é. Aí sabe o que eu acho que ia acontecer no final das contas? Ia vender o Daimon, ia pagar um tanto de dívida e daqui a pouquinho tava tudo endividado de novo. Só que agora, irmão, com eles comprando a SAF, tem CPF, tem CEP. A gente sabe onde os caras estão, os caras são mineiros, são de Belo Horizonte, são atleticanos. Então, na minha opinião, a melhor coisa que aconteceu é essa. Você é um vendido, você não é vendido não, cara, é a minha opinião. Você talvez não concorde com nada que eu falei aqui e eu respeito você, cara.
Só que a minha opinião é que o Conselho teve a sua oportunidade durante 100 anos e o Atlético está totalmente endividado porque o Conselho não monitorou direito, porque o Conselho não cobrou direito. Agora eles vão fazer. Será que agora eles vão fazer? Não vão, irmão. Sabe por quê? Porque é política. O Galo gastava de folha administrativa mais de 5 milhões de reais. Hoje o Galo não gasta nem 3. Tanto de cargo, de apadrinhamento que tinha dentro do Atlético, gente ganhando salários que não tem explicação. Então, na minha opinião, velho, eu tô separando aqui o péssimo time que foi montado, eu tô falando da situação de dinheiro. O péssimo time eu posso fazer um vídeo depois só sobre isso. Agora, o Atlético tem solução. E a solução é a SAF. Porque vai ter CPF, os caras vão pagar. E agora não vai ter mais a desculpa, a gestão passada fez a dívida. Não, não, não. Vocês sabiam da dívida, vocês sabiam que vocês estavam comprando, vocês sabiam onde estavam entrando. Se vocês não planejaram, o problema é seu. Porque agora não tem conversa mais. Então, na minha opinião, são o Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael Menin são pessoas corretas, são pessoas honestas e eu não vejo eles com a intenção de roubar o Galo. Se aparecer coisas depois, eu vou ficar surpreendido, fui enganado. Mas hoje eu não acredito nisso. O que eu acredito é que o Atlético, esses caras estão trabalhando duro para dar dignidade. Gente, eu tava fazendo uma conta aqui, ó. Aqui, ó, pegando aqui meu celular para fazer essa conta. Se você pegar, irmão, 913 milhões, que é o que os caras estão colocando no Atlético, não é? 913 milhões, fora que eles não vão tirar dividendo até pagar a dívida, que esse é o combinado. 913 milhões, tá bom? E você dividir isso, senhoras e senhores, tá aqui, ó, na conta, ó, 913 milhões, e você dividir isso por 15 anos, o Atlético tem que gerar de lucro para devolver o dinheiro que eles vão pôr lá, que os investidores vão pôr lá, por ano, 60 milhões 866 mil. Então, por ano, o Atlético tem que dar lucro disso aqui, ó. E não vai dar, irmão. Você sabe que não vai dar. O Atlético vai fazer o quê? Vai pegar o dinheiro e vai pagar as dívidas. Vai ficar por isso mesmo. Mas tudo mas eles ganharam 75% do estádio e tal. Gente, o estádio da Arena MRV sem a marca Clube Atlético Mineiro não vale nada. Vai virar um lugar de show. Não dá o que dá de dinheiro. O aparelho é caro, tem que ter futebol. E os caras sabem disso. Essa é a minha opinião. O vídeo ficou longo pra cacete da manhã. Mas eu achei importantíssimo contar tudo isso e dar o meu ponto de vista nessa história toda depois de juntar tudo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação no oferecimento de telhas do Galo. Afinal de contas, meu amigo, se você quer um produto lendário, é esse que tá atrás de mim. Assinar, última peça assinada pelo Hulk, pelo Ronaldinho Gaúcho, só tem 3 mil e acabou. É peça de colecionador. Você tem Reinaldo assinando, Hulk, Leonardo Silva e Vitor. Só lenda. É um produto lendário que você pode ter na sua casa, igual eu tenho aqui no meu estúdio. E, velho, é maravilhoso e lindo. Link na descrição. Muito obrigado. Fiquem com Deus e tamo junto. Tchau.